Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Domingo, 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 domingo. Última semana, semana que vem tem onça bebendo água. Domingo que vem, essa hora, o negócio está pegando fogo. E sexta-feira que vem, vocês vão ver uma live especial. Eu, Cláudio e André e Chico. Vamos fazer uma coisa aqui intimista. André diz que vota no Lula. O Cláudio vota no Bolsonaro. Eu e Chico seremos advogados do diabo. Estaremos aqui apenas com espeto para espetar a bunda de todo mundo. Não tem problema. O nosso negócio é criar discórdia. Né? Então, faremos isso na sexta-feira. E no domingo, provavelmente, eu e o Wellington não vamos poder nos furtar dos acontecimentos no Brasil, da eleição que está ocorrendo e que mexe com a vida de todo mundo. Portanto, hoje, a gente não vai falar nada sobre coisa alguma. Roberto Jefferson está atrincheirado, trocando tiro com a polícia. Olha, nós não vamos falar desse assunto. Nós vamos falar desse assunto porque não diz respeito a gente. A gente fala de política nacional quando tem algo relevante. Isso, para mim, é algo irrelevante. É algo irrelevante. Tá? Para mim, isso daí é o submundo da política. De lado a lado, de lado a lado, o Roberto Jefferson é uma pessoa execrável. Quem o persegue também são execráveis. Então, parece mais ou menos que eu estou falando sobre uma briga entre PCC e Comando Vermelho. E eu não estou nessa, não. Eu não estou afim de entrar nessa, não. Quem lucrar, lucrou. Quem ganhar, ganhou. Quem perder, perdeu. O meu grande guru nesse momento se chama a inesquecível Dilma Rousseff. Quem perdeu, ganhou. Quem ganhou, perdeu. Quem não perdeu, ganhou. Quem perdeu, ganhou e perdeu. No final, todo mundo ganhou e todo mundo perdeu. Ninguém ganhou, ninguém perdeu. Vocês entenderam? Nem eu. Então, é assim que funciona. Então, aqui nós não temos tempo para Roberto Jefferson, não temos tempo para o STF, não temos tempo para o TSE. Estão lá, está todo cercado lá, Levi Gasparian. Pode falar, Wellington. Seu som, abre. Já abri. Olha, já que você não vai... Boa noite, Rubão. Boa noite a você assistindo. Já que você não vai falar sobre esse assunto, eu vou me posicionar. Vou torcer pela briga. Daqui a pouco eu volto. Isso. Vou torcer pela briga. Nós estamos precisando disso. O André, lá no nosso grupinho, lá falou um monte de bobagem, mas falou uma coisa certa, que eu ri muito. Assim, o Morro estava muito quieto. Né? O Morro estava muito quieto. Uma semana da eleição tem que ter um fuzuê. Né? Todo mundo, Morro está muito tranquilo, né, diretor? Estava muito tranquilo. Sabia que ia sair alguma aí. Né? Acho que, no final das contas... hoje também tem debate sem outro debatedor, acho que na Record. Eu não sei se o Lula vai ou se o Lula não vai. Acho que o Lula não vai só o Bolsonaro. Então, vai ser legal. Vai ser ótimo, vai ser divertido. Divirtam-se. Como eu já falei, a posição nossa aqui é acatar o resultado das urnas. O nosso candidato original não foi eleito. Inclusive, ele não estava nem na lista de votação. Nenhum ali preenchia os mínimos requisitos para a gente votar em algum deles, mas tudo bem. E o meu voto no segundo turno, isso aí eu deixo em testamento. No meu testamento eu deixo aberto isso aí. Isso aí me lembra uma história que contavam tinha uma empresa, né, de navegação que tinha um comandante que era o mais respeitado. Era o mais respeitado de todos. O homem já estava com quase 80 anos de idade, mas era respeitado, era uma lenda. E o pessoal falava que o segredo dele de tudo era um papel que ele tinha no bolso, que ninguém via. Ele tirava aquele papel do bolso, olhava e pronto. Evitou tempestades, evitou acidentes, era um monstro. Só que o homem não queria se aposentar. E um belo dia, numa travessia, foram bater na cabine dele, ele estava morto. Morreu. Foi uma comoção, uma choradeira, era muito bem visto. Mas aparece logo um cara igual o André, um filho da puta, né? E fala assim, peraí, está na hora da gente pegar o papel
e ver qual era o grande segredo do comandante. Comandante com mais de 60 anos de carreira, um gênio. E quando pegaram o papel, estava escrito exatamente isso. Bombordo é o lado esquerdo, Boreste é o lado direito. Ele nunca conseguiu decorar isso, gente. Então, muitas vezes, o grande segredo que você está procurando não existe. O segredo é você. O segredo sou eu, o segredo é o Wellington. Não tem nada que a gente vai escrever ou falar que vá fazer com que a gente vire ídolo ou formador de opinião geral. O que a gente sabe é o que a gente sabe. O que a gente tem de qualidade, muitas vezes, isso daí também mostra a falhabilidade do ser humano. Não é porque você sabe de muita coisa de um assunto que você obrigatoriamente, necessariamente sabe de outro, ou às vezes até do mesmo tema, alguma coisa que passou batido. Né? Mas, falando isso, agora, fiz tudo isso para fazer o merchan. Agora, se inscreva no canal, seja sócio, seja parceiro, tá? Entre para o nosso clube executivo, clube, eu falhou, eu não sou campista para falar clube. Greve, Croves e Cláudio foram de bicicleta assistir o Frafru. Então é o seguinte, não estou nessa. Se inscrevam no canal, sejam membros, R$ 4,99 por mês, ou qualquer coisa, quantias milionárias. E se tiver uma quantia muito grande, pode deixar que eu vou até aí buscar. Tá? Não se faça de rogado, entre em contato, tá bom? Mas o mais importante mesmo é vocês aqui participando com a gente. Aqui tem espaço para todo mundo. Vamos começar essa live. Antes de começar a live, vou dar aquela palavra para o Wellington Calazans, para ele fazer o arrazoado dele. Wellington Calazans, direto de Estocolmo, como está você? Boa noite mais uma vez. Agora o boa noite oficial, boa noite Rubão, é sempre um prazer estar aqui, boa noite a você assistindo essa live, um beijo grandão para Amanda Rabuski, que é o meu apoio total para eu estar aqui aos domingos e também durante toda a semana nas minhas atividades. Você me dá um suporte fantástico em todos os sentidos e por isso esse reconhecimento público aqui toda vez que eu venho para a live. Rubão, essa semana foi bastante agitada do ponto de vista internacional. Vimos aí o encerramento hoje, né, do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, a China dando uma aula de organização, disciplina, aquilo que a gente pode chamar mesmo de ordem, né, no sentido amplo, profundo da palavra, quando está relacionado a Estado, à liderança. E Xi Jinping deu uma banana para todos aqueles que ficam com essa ladainha de tem que haver alternância de poder, tem que haver não sei o quê. Isso aí é tudo eufemismo para preencher brechas que são deixadas em governos normalmente fragilizados para que os ocidentais entrem e transformem em caos todo e qualquer país que possa constituir para eles, na loucura, na insanidade deles, uma ameaça. Então, Xi Jinping renova por mais um mandato à frente do Partido Comunista Chinês, e isso é só o começo, ele vai ficar aí por muito mais tempo, pode ter certeza. Quando tiver saúde para isso, certamente ele vai ficar. E jogou para escanteio todo e qualquer neoliberal da célula partidária. Já avisou os empresários que vai focar no incentivo privado para que a China possa se expandir para fora do país com as empresas chinesas, que são PPP de verdade ali, parceria público-privada, não existe milionário chinês, o dinheiro é da China, e se ele fizer alguma coisa fora do script, vai para a cadeia rapidinho e muda de dono com a assinatura do preso. Mas aqui nós também temos PPP, putaria público-privada. Aí outro esquema. Então, Rubão, eu acho que a China deu um exemplo sensacional do que é se vacinar contra essas ingerências dos decadentes. Né? O Ocidente, nesse momento, rima com decadente. Os chineses sabem disso e vão tirar proveito disso. E lá no terreno de guerra NATO-Rússia, que é a Ucrânia, a Rússia está fazendo terra arrasada
Pra você ter uma ideia, os ucranianos admitiram a perda de até 800 homens dia, e se isso aconteceu, você pode multiplicar por pelo menos 5, porque os russos estão sendo bonzinhos quando dizem que estão eliminando entre 800 e 1.000. Então, é realmente uma conta dura, não é? E como eu sempre falei, você sempre falou, o povo ucraniano é quem mais sofre com tudo isso. Mas sofre por distorção, por ter sido conduzido por uma propaganda perversa, por uma cultura que não é deles e que invadiu aquele país e transformou por dentro de uma maneira totalmente equivocada. E aí os efeitos são esses aí que nós estamos vendo. Pessoas completamente distorcidas do que é real e do que é fantasia e não sabem o que fazer diante desse cenário. Enquanto isso, um fantoche no poder na Ucrânia abre a boca como um papagaio que só tem poucas palavras para falar, pedindo armas e pedindo dinheiro o tempo todo, e realmente isso está cansando, porque os povos desses países doadores também começaram a sentir o impacto, como temos falado aqui em todas as nossas lives. E vamos aprofundar um pouco mais daqui a pouco. Por enquanto, é isso aí, Rubão. Perfeitamente, perfeitamente. Inclusive, hoje eu estou com um vídeo aqui, que eu não vou botar mais vídeo aqui, porque eu já tive aborrecimento com vídeo demais. A live nossa semana passada perdeu 6, 7 mil visualizações por causa disso aí, então não vale a pena botar. Eu tenho um canal aqui de vídeos, então eu vou botar aqui no Telegram, ou talvez eu pegue até o outro canal e pegue vídeos e coloque lá. Aí não tem problema nenhum. No canal Rubem Gonzalez, eu coloco os vídeos. Então, mas eu tenho um vídeo hoje até chocante, numa praça, onde tem dezenas de mulheres com a foto dos seus maridos e entes queridos, pedindo notícias apenas de uma brigada da... não me lembro, não. Não me lembro qual foi agora. Uma brigada apenas. Uma brigada mecanizada. Né? Eram dezenas de mulheres com as fotos dos parentes, que provavelmente estão todos mortos. Um ou outro, com sorte, foi pego como prisioneiro e está sendo tratado como prisioneiro. O detalhe é que o outro dia teve uma troca de prisioneiros e a Rússia devolveu uma quantidade imensa de mulheres. Acho que foram 40 mulheres, só que 2 já não quiseram ir embora. Falaram, não, nós vamos ficar aqui. Não queremos ser solta lá, não. Solta a gente aqui. Né? Então, é o seguinte, é um verdadeiro holocausto provocado, incentivado por esse boneco, desse boneco satânico, desse Joe Biden, e esse partido maldito chamado Partido Democrata dos Estados Unidos. Essa é a grande praga do universo, porque todos os avanços, Wellington, da OTAN em direção à fronteira russa foram feitos nos governos democratas. Os republicanos, que são vistos como beligerantes, e são, eles sabem aonde tem que tocar. Eles sabem aonde. O George Bush, o pai, falou alto, bom som e bom tom na época. A Ucrânia deve ficar na rede de influência de Moscou. Porque eles sabem, o cara que é brabo, que é perigoso, ele não é fanfarrão. Fanfarrão é o frouxo. Quando você vê um cara, cuidado que aquele cara ali é brabo. Aí você vê ele quieto, calado, cuidado. É aquele que é perigoso. O que fica fanfarroneando não é de nada. E é o que acontece com os democratas. Os democratas são hábeis demais em guerra eletrônica, tá? Em guerra híbrida, em primaveras. Foram eles que promoveram todas pelo mundo aí. Todas. O sistema deles é esse. E eles sempre avançaram em cima da Rússia sistematicamente. Os governos republicanos sempre evitaram confronto com a Rússia. Nos piores momentos. Os piores momentos se mantiveram longe. Agora, os governos democratas, não. E esse Biden é a história da humanidade. E a gente não sabe por que a Europa toda está abraçada com ele, numa situação assim
que não dá para entender. Agora a gente pode comentar, né, o Wellington, a última, que é o Erdogan botando o dedo na cara dos Estados Unidos e pedindo o fim das sanções. Se você quiser até comentar isso, está fora da pauta, pedindo sanções, pedindo a quebra das sanções, não só para a Rússia, como para o Irã. Está na cara que isso é um pedido do Putin. Né? E o pior, a Itália, a Europa, a Alemanha de biquinho não quer gás da Rússia. Aí vai comprar na Turquia, porque eles vão fazer um hub, eles vão fazer um mega... A Turquia está esfregando as mãos, vai distribuir gás para toda a Europa. Aí eles vão deixar de pagar X para pagar X mais Y, que é o lucro da Turquia, porque eles não vão receber o gás. É aquele negócio, o Wellington me dá um prato de comida e eu falo assim, não recebo prato de comida seu. Eu sou um cara orgulhoso. Né? Aí dá para o Christian para ele dar para mim, que aí eu como. Né? Tudo bem, então, aí é só orgulho. Mas é o seguinte, e quando é dinheiro? Dinheiro que a Europa não tem. Dinheiro que a Europa não tem. E não adianta imprimir. Os Estados Unidos ainda dá para imprimir um dinheirinho, não dá mais. Já chegou no topo. A Europa não tem como imprimir dinheiro. Imprimir o dinheiro, ele cai. Imprimir o dinheiro, ele cai. Dá uma recessão do cacete. Então, esse quadro aí é um quadro assustador. E eles tentaram uma primaverazinha árabe, daquelas árabes que eles espalharam pelo mundo. Lá pegaram o Rochintal, pegaram ele diretamente do sarcófago e tentaram colocar ele dentro do Politburo, dentro do Comitê Central, que o Comitê Central são 300... O Comitê Central é que decide tudo. São 2.260, acho, convencionais, e são... Eu tenho anotado aqui, eu já falei, isso não é genialidade, não, gente. Isso é anotação mesmo. Né? E são 370, e o Politburo, que são 25, o Comitê Permanente, que são 7, e o secretário-geral, que é 1, que equivale ao presidente, que é onde o Jinping está. E foi simplesmente... Porque agora eu sei a resposta, mas eu quero que o Hélio me dê a resposta. Que é o seguinte: por que deixaram o Rochintal entrar lá dentro? E por que é que levantaram ele e tiraram ele à força? Para todo mundo ver. Por que, Hélio? Rubão, tem várias razões. A primeira é para mostrar a liderança. A segunda, porque mostrar quem manda é muito importante num contexto desse. Né? Você mostrar que existe ali uma liderança que está acima de qualquer tipo de suspeita. Eu acho que essa foi a principal mensagem. Né? Há rumores aí também de que o Jintao está com problemas graves de memória. De memória. Então, ele fala coisa com coisa, estaria também produzindo ruídos desnecessários lá dentro, e essa tenha sido a razão. Essa foi a segunda razão apresentada, mas eu acho que não foi a razão principal, porque ela foi apresentada pela imprensa ocidental. Certo? E quando acontece isso, é porque eles estão escondendo a verdadeira razão. A verdadeira razão é porque toda a célula que foi, de alguma maneira, influenciada pela CIA, por agências de inteligência ocidentais do Reino Unido, dos Estados Unidos, da Alemanha e etc., são bons nisso, ninguém pode negar o mérito deles, elas foram identificadas e afastadas da linha de comando do partido entre os 25 mais importantes. Ou seja, vai demorar pelo menos 50 anos para que um infiltrado como Dilma Rousseff no Brasil assuma o poder na China, certo? Então, isso foi uma grande carteirada naquela retirada dele ali, foi um recado direto. Estamos retirando qualquer ameaça. Eu enxerguei dessa maneira. Eu também enxerguei dessa maneira. Tipo assim, se fizemos com ele, imagina o que a gente não faz com você. Porque Rochintal foi assim, o primeiro navegador chinês a efetivamente ver a China pungente. A China que começou a rivalizar com os Estados Unidos. E tinha nos Estados Unidos um grande parceiro,
e existe uma memória afetiva em alguns setores em relação aos Estados Unidos. Só que tentaram fazer outra Praça da Paz Celestial. E a China, como sempre, responde com a força necessária, que se tivesse acontecido aqui no Brasil em 2012, nada disso teria acontecido no Brasil. Se quando apareceram os Black Bloc, alguém tivesse quebrado o crânio deles, colocado eles em cana, passou um filho da puta de moto aqui, tá? da última espécie, essa raça demoníaca, eu preferi tirar o som, né? Para ninguém ter que ouvir isso. Tá? Então, efetivamente, se aqui tivesse... os Black Bloc tacaram fogo no Brasil. Quantos Black Bloc tem preso? Por que não colocou as Forças Armadas na rua, levou todo mundo em cana? Por que não meteu uma corte marcial, uma lei marcial em todos eles? 20 anos. Hoje o Boulos estaria numa prisão agrícola, ao invés de como deputado federal. Estaria pagando a sua pena, ele, a Sininho, todos eles, toda essa turma aí. Agentes organizados, infiltrados, criando movimentos para desestabilizar o país. Todos eles, patrocinados por think tanks, por ONGs de fora, por tudo isso aí. Então, é para vocês verem. Eu só vou dar uma olhadinha aqui rapidinho, agradecer. Obrigado quem está colaborando aqui. Deixe-me ver aqui. Tinha uma pergunta que eu acho que eu pulei, infelizmente. Me perdoem. É que a gente, como não tem secretário... Francisco Ferreira Filho, obrigado. Rubão e Wellington, a cena de manifestação na França aponta que o barco do atlanticismo começa a fazer água. Forte abraço. É isso aí, Francisco. É essa mesmo, é essa a posição. Teve uma primeira pergunta lá que eu perdi. Tá? Mas, deixa só, tem mais alguma coisa aqui? Espera aí. Paulo Roberto Santana, obrigado pela colaboração, estamos juntos. Tá? E deixe-me ver. Ontem, inclusive, eu fiz uma live, e logo depois da live, eu participei de uma live de madrugada. O comandante me chamou, eu já estava deitado. Eu levantei, sacudi, botei a camisa e voltei para aqui, mas eu não estava nu, não, eu estava de short, pode ficar tranquilo. Então é o seguinte, não fiz igual o Cid Moreira piorado. Ele vem para cá e depois chegou ainda o Rogério Anitabiliano. E 1h40 da manhã, nós estávamos com 2.300 pessoas. 1h30 da manhã, e o contrato que eu fiz ontem, eu renovo hoje aqui na presença do Wellington. Vocês vão ter aqui o melhor conteúdo que nós pudermos dar para vocês. E agora, eu garanto que pode ter igual, melhor não tem. Ontem nós fizemos esse contrato junto, eu, o Rogério e o comandante, como tem outros canais, que é a honestidade. O conteúdo para a gente é a honestidade. Esse é o principal conteúdo. Professor Paulo Basso, obrigado pela colaboração. A estabilidade política é fundamental na luta anticolonial e antiimperialista. Exatamente. E o anticolonialismo, a gente coloca ele como nacionalismo. Nacionalismo não é nazismo, não, gente. Não. Existe uma coisa que eu aprendi lá com o meu professor de história, não. O Armando Ribeiro, que eu não tinha pego aqui, está aqui. Rubão, como imaginei, obrigado pela colaboração. As instituições nacionais estão em choque. Prova de enfraquecimento do tecido do Estado Nacional. Preocupante. Realmente, o que nós estamos vendo aí é um choque. As pessoas não sabem qual é o seu lugar, ou então fazem de conta que não sabem, e a permissividade continua. O grande problema todo no Brasil é que a gente chama de interpretação da lei. Eu acho que lei não cabe muita interpretação. Lei cabe execução da lei. Quando você começa a interpretar, eu lembro daquele texto que eu recebi, acho que no começo do fundamental, acho que na 6ª série, onde me deram um texto que eu me recordo até hoje. Eu não sei se isso ainda rola nas escolas, não deve rolar mais, não, porque hoje as aulas de português devem ser dadas com funk. Mas, na minha época, era um texto de uma herança. Você lembra disso, Wellington? Uma herança que o cara não pontuou a herança. E você podia pontuá-la. Só que você, ao pontuar a herança, aquilo ali era
a importância da pontuação. O cara escreveu uma herança todinha, botou vários personagens nela, parente, primo, vizinho, botou todo mundo. E, de acordo com a pontuação, você tirava de um, dava para o outro, fazia o que queria, né? Esse é o grande problema. A gente tem que tomar muito cuidado com a pontuação, né? E a nossa pontuação aqui é firme, certa e correta. E, mais do que isso, falo agora ao dar entrada no verdadeiro tema do programa. Que o tema do programa, na realidade, é atualidade, tá? E atualidade nós trouxemos como primeiro tópico os tópicos foram feitos pelo Wellington mesmo, né? Wellington, alternância de poder é o golpe para a ditadura neoliberal. Pô, mas não é democracia? Só queria perguntar isso. Xi e Putin sabem disso. Pô, mas eu pensei que o segredo era a democracia. Você me desencantou? Mas você já falou sobre isso aqui, democracia, né? É da CIA. Exatamente isso. Então, o que é que está acontecendo? Está todo mundo perguntando por que a Arábia está traindo os Estados Unidos, como se fosse algum tipo de, como é que se diz, de erro da Arábia pensar nela mesma. O que a Arábia está fazendo? A Arábia está salvando, porque ela percebeu que os ensaios das primaveras árabes, lá em 2000 e tanto, lá em Egito, Síria, né, todas aquelas primaveras. Eu até fiz um vídeo, Rubão, para o canal do Arte da Guerra, sobre primaveras coloridas, foi ao ar ontem, onde eu explico o papel da comunicação e também o caso da Islândia. Eu recomendo para você que está assistindo aqui, que dê um pulo lá no Arte da Guerra e procure. Tá? Eu falo um pouco sobre isso. O vídeo é curto, foram 11 minutos ou 12 minutos, não recordo agora, mas falei um pouco. Uma série que ele está fazendo, eu achei super interessante, ele me pediu não, o comandante manda, né? Então ele mandou eu fazer um vídeo sobre o tema e está lá, já está divulgado. Está também no meu Twitter o link, se você é meu seguidor no Twitter, está lá. Então, de volta aqui, Rubão, a Arábia começou a perceber que houve um ensaio que foi frustrado também contra monarquias. Então, eles começaram a perceber o seguinte, olha, esses caras estão querendo destruir o mundo árabe para facilitar a exploração, né? Olha, a Líbia é um exemplo muito clássico disso, né? Nós vimos ali que o Gaddafi, né, que ali no norte, já ali saindo da África, o que aconteceu com a Líbia? A Líbia era o principal, talvez, país africano em termos de desenvolvimento, qualidade de educação, potencial. A pessoa comprava um imóvel financiada pelo Estado sem pagar juros. Tinha qualidade de vida, a cidade era linda, a capital, né? E hoje o que é a Líbia? A Líbia é um amontoado de gangues, cada uma patrocinada por um país, cada um roubando numa área algum tipo de riqueza, especialmente petróleo. Então, os árabes perceberam isso e sentiram que os movimentos seguintes seriam para a derrubada das famílias reais dali, desses países. Com isso, né, o que eles chamam aí de autocracia, né, que já é uma expressão criada para demonizar qualquer tipo de líder que não se curve a essa agenda perversa de rendição, há uma reunião aí de autocratas mesmo, já que eles querem usar essa expressão. Quando o Xi Jinping agora renova por mais um ano o seu mandato, e isso aí você sabe que não tem ombro, né? Passou a cabecinha, passa tudo. Então, pode renovar por mais outro e mais outro, até quando ele achar que pode, como eu falei antes. Aí você tem, na Rússia, você tem
Agora, os países árabes se aproximando deles, você tem o Erdogan na Turquia, você vai vendo aí que o Viktor Orbán e outros nomes que vão surgindo, e todos eles se associando. Então, virou aí uma espécie de defesa do Estado através de um líder concreto, um líder que existe. Né? Por exemplo, se Saddam Hussein estivesse vivo, certamente o Iraque estaria nesse pacote. Né? E isso, Rubão, é um ponto de resistência que muda, que altera toda uma estratégia que foi construída com muita propaganda, muito dinheiro, muita instabilidade, muita ONG, muita sabotagem, muita morte, muito avião que caiu. Não esqueçamos aí do avião que caiu com o líder militar da Índia, o helicóptero que caiu, né? E com os militares da cúpula, porque eles estavam fechando acordo com a Rússia. Então, temos que lembrar determinadas coisas que acontecem e que passam rapidamente, mas que estão muito interligadas. Então, Rubem, esse modelo que eles chamam de democracia, já está mais do que provado, você já explicou amplamente em outras lives aqui, que de democracia não é nada, é apenas um meio que os neoliberais encontraram para manipular os povos e destruir as nações para que o acúmulo da riqueza seja facilitado. E agora há um ponto de resistência, um ponto de declínio também nesse avanço, e com isso estamos vendo que rapidamente os países ocidentais estão mergulhando numa crise que, sinceramente, o povo, como a gente já havia falado que iria, já está indo para as ruas. E isso não vai terminar bem, Rubão. E isso você que está me assistindo, pode ter certeza. Tudo parece calmo demais, mas as coisas estão muito difíceis para muitas pessoas. Dos 27 países da União Europeia, 17 estão com inflação acima de 2 dígitos. Isso é muito, muito duro. As pessoas estão perdendo poder de compra. O aquecimento, que é fundamental para o cidadão, vai ser inviável daqui a pouco. Além disso, a falta de acesso à energia vai produzir quebra de empresas, desemprego e caos. Tudo isso que eu estou falando, já falamos exaustivamente em outras lives anteriores. Eu reforço, é porque as pessoas estão muito dispersas, não interligam as coisas e repetem apenas a última manchete que leu. É preciso que você viva um pouco mais, respire um pouco mais os acontecimentos, pelo menos dos últimos 5 anos, para que você perceba como os reflexos estão sendo sentidos agora de uma maneira dramática para aqueles países que até pouco tempo falava em extinção do carro movido a gasolina e óleo diesel, porque tinha que ser a bateria. Né? Esse pessoal está agora queimando carvão para poder ter energia elétrica e aquecer suas casas. Energia nuclear passou ao status de energia limpa e tem uma das piores, como se diz, formas de contaminação, que é o resíduo sólido. O resíduo como é que chama? Nuclear, ele pode durar milhões de anos para que ele perca o poder de contaminar tudo por onde ele toca, por onde ele passa. Né? Um exemplo, isso vai no Google, porque eu sou das antigas, assim como o Rubão. Você vai aí no Google, no YouTube, você procura aí o Césio 747, 347, do lado de Goiânia. 137, 137. 137, Césio 137, lá de Goiânia. Aquilo foi uma pedrinha. Procure para assim, meia vida. É assim. É para ele decair a metade do risco que ele tem hoje. É todo calculado em meia vida. Veja assim, meia vida, Césio 137.
Pois é. Então, esse pessoal que arrotou todas essas energia verde, que o vagalume vai iluminar toda uma cidade, que não sei o que e tal, estava patrocinado por gás barato e estava cuspindo no prato onde estava comendo. E agora a conta chegou. É por isso, Rubão, que o pessoal ligou mesmo o, o foda-se, né? Falando assim no português mais popular. E essa alternância de poder é vista por esses países como uma maneira encontrada pelo Ocidente para interferir nas democracias. E essa festa acabou, pelo menos para os países que acordaram. Agora ficam aí no Brasil, eu vejo aí o pessoal fala sobre democracia como uma coisa tão fantástica que eles não conseguem explicar. Não é? Que democracia é essa que nós estamos vivendo? Um judiciário que manda no país, sem ter voto, não é? Nós estamos vendo aí o povo com dificuldades gravíssimas de enfrentar os problemas do cotidiano. Isso também é uma completa discrepância entre o que eles chamam de democracia e a realidade, porque não existe democracia quando o povo não tem voz, não tem poder de decisão, não é ouvido sob nenhum aspecto e tem que aceitar tudo que é imposto de cima para baixo. Então, o Brasil vive isso, outros países vivem isso. Aqueles que já acordaram, certamente, terão vida menos complicada nos próximos anos ou décadas, Rubão. Aqueles que ainda estão presos a esse sonho, a essa utopia, estarão sujeitos à ingerência dos decadentes que criaram esses conceitos e não conseguem aplicar sequer dentro dos seus próprios territórios. É isso aí, Rubão, por enquanto. Perfeitamente. Eu vou usar essa primeira parte aqui, que o Wellington não deixou nada para eu falar. Guloso, levou tudo, então eu vou aproveitar para advogar aqui para ele um pouco. Enquanto o Hélio está trabalhando, eu estou carregando pedras. Wagner José, vem morar no Brasil, se é tão ruim assim na Europa. Se está em crise, vem ver o que é crise de verdade aqui nessa bosta de país que nem lei temos mais. Wagner José, depois eu deixo o Wellington falar. Vou falar para você. Isso aqui é um programa de análise geopolítica. O teu linguajar, o que você está expressando, é bom, provavelmente, em prostíbulo. Né? Isso é conversa de prostíbulo, de porta de puteiro. O teu arrazoamento é o arrazoamento de um cara totalmente raso, que não tem conhecimento de geopolítica, não tem conhecimento de história, não tem conhecimento de geografia. Você primeiro, vai lá para o Nando Moura e vai evoluindo até chegar aqui no meu canal. O nível está muito acima para você. Você não vai alcançar. Quando a gente faz uma análise geopolítica, a gente faz levando em consideração a história, a geografia da região, tudo aquilo ali, os insights, o que entra, o que sai, as interações políticas. Não é essa baboseira que você está fazendo aqui. Vem para cá, porque isso aqui é uma bosta. Todo lugar é uma bosta, todo lugar é maravilhoso. Muitas vezes depende da gente. Né? Talvez é que você nunca tenha se olhado no espelho. De repente, os outros estão com o nariz mais tapado que você, olhando para você. Talvez você feda mais do que os outros. Então, esse papo moralizante, esse papo relativista de que você está aí, vem para cá. Primeiro que cada um mora onde quer, onde bem entende, onde ele decidiu. Né? Quando o idiota vem com um argumento desse, a única coisa que eu posso classificar é como idiota. É um idiota, sem sentido, sem noção, sem conhecer nada. Aí vem com grandezas que ele achou em algum lugar, leu em algum lugar, viu em algum lugar, foi limpar a bunda com um jornal, leu outro pedaço, estava rasgado, que a outra metade ele limpou a bunda, aí só leu metade da notícia. Aí faz esse tipo de coisa, esse tipo de comentário idiota. Volta aqui com humildade e inteligência e entra no assunto que a gente te esclarece. A gente fala para você. A gente vai ter um pouquinho de cuidado, porque a gente vai saber que está lidando com uma pessoa ignorante. Não é ignorante de burrice, é ignorante de ignorar. É ignorar, é o verbo ignorar. Você ignora o assunto. Você só comete um erro. Você vem falar sobre assunto que você não domina. Né? Falando bobagem. Aprende, filho. No resto, ótimo, está tudo bem, está tudo legal.
E eu vou dizer aqui, só responder ao Sérgio Luiz Zampese, que ele perguntou várias vezes, e eu vou responder para ele. Ele me pergunta, é possível a Ucrânia usar uma bomba suja? Bem, o que é uma bomba suja? Bomba suja, normalmente, ela é à base de plutônio. Ela é uma bomba que espalha um elemento radioativo na Terra que leva algumas milhares de anos para se extinguir. É aquelas que a Rússia tem guardada para o Reino Unido, que é para que o dia que jogar lá não nasça mais nada. Né? São bombas de plutônio, são chamadas bombas sujas, porque ela tem um ativo radioativo muito grande e de permanência muito grande. Tem elementos radioativos que têm uma meia-vida muito curta e tem outros que têm uma meia-vida muito longa. Todo que é elemento radioativo é calculado por meia-vida. É o processo de decaimento, tá? De radioatividade. Então, é o seguinte, as bombas mais violentas, por incrível que pareça, eles têm um elemento radioativo mais baixo. A meia-vida delas é menor, tá? E elas agridem menos. Inclusive, as táticas, então, é baixíssimo. Agora, a bomba suja. A Ucrânia não pode jogar bomba suja em ninguém, porque a Ucrânia não tem bomba suja. Quem tem bomba suja são os Estados Unidos. Se eles jogarem uma bomba lá dentro da Ucrânia, uma bomba suja, não tenha dúvida nenhuma que vão meter um torpedo lá no centro de Manhattan. Você vai ali no mapa, mede 180 quilômetros, gira tudo em volta, faz um buraco, vê quantas pessoas tem ali, e ali não vai sobrar nenhum gato. Tá? São 160 quilômetros, dá mais ou menos 20 milhões, passa de New Jersey. Tá? São 20 milhões de seres humanos que vão embora. Quer dizer, 19 milhões e 900 mil seres humanos vão embora. 100 mil já era para ter morrido há muito tempo, pelo menos ali em Manhattan. Tá? Então, se eu tenho mais alguma coisa aqui para perguntar, tá? Cristiano Mena Barreto, um olá para Brasília, um olá para Brasília. Tá? E o Templário Barbearia perguntando se os Estados Unidos, é verdade, estão pressionando a União Europeia para ir mandar arma para a Ucrânia. Sim, está todo mundo lá fazendo uma vaquinha. O Zelensky quer 5 bilhões de dólares por mês para mandar ucranianos para o matadouro, mas vai mandar romanticamente, à luz de velas. Né? Eles agora vão morrer com as velas. Vai ser tudo romântico, inclusive a morte. Ele está calculando, está fazendo um cálculo ambicioso. Ele está matando 1.000 ucranianos por dia. Tá? Então, ele em 2 anos, se ele manter a guerra por 2 anos, ele vai matar apenas 700 mil ucranianos, 730 mil ucranianos. A conta fecha para ele. Tá? Eu quero ver se o povo de lá vai aguentar isso. Como eu falei, eu mostrei vídeo de batalhão, aonde as mulheres querem saber aonde estão os companheiros dela, aonde está o povo dela. Mas, Wellington, beleza, se quiser falar alguma coisa à vontade, eu vou passar para o segundo ponto aí. Não, sobre esse rapaz aí que fez esse comentário, pô, mas que bobagem esse negócio de mora ali, mora aqui. Fica parecendo esses identitários que ficam falando, você não tem lugar de fala, você não tem lugar de fala, você não pode falar do Brasil porque você não mora no Brasil. Muitas vezes a pessoa mora no Brasil, nunca sai do estado onde ele mora, acha que mora no Brasil, mas conhece o Brasil pela Globo. Então não conhece o Brasil como eu, né? Que conheço pelo menos quase todos os estados brasileiros, muitos municípios importantes de todos os estados. Estou conversando diariamente com pessoas inteligentes aí, como o Rubem, Rogério, o comandante, e muitos políticos também, que eu tenho contato, e o Rubem sabe disso, e eu converso e troco informações, pessoas inteligentes aí do Brasil. Eu não preciso estar no Brasil para conhecer melhor o Brasil do que quem assiste a Globo e que não sai do próprio município, às vezes. Então, morar no Brasil não significa estar em solo brasileiro, viu? Eu não deixei de ser brasileiro por ter saído do Brasil. E também dizer que o Brasil é uma merda, aí, meu amigo, desliga, sai daqui, porque esse canal aqui fala sobre o contexto internacional, mas para ajudar o Brasil a perceber o potencial enorme que ele possui. Aqui a gente nunca deixou de acreditar que o Brasil é um país com... O Brasil é o melhor país do mundo, isso aí não precisa nem perguntar, eu tenho certeza disso. Entendeu? Conheço muitos países e tudo, e tem igual ao Brasil. O Brasil é um continente, entendeu? O problema do Brasil é que tem muito idiota.
preguiçoso pra cacete, que não gosta de estudar, não gosta de ler, fica esperando que William Bonner conte a verdade que, porra, nunca vai aparecer, né? A verdade a partir da Globo seria o crime do capitão do mato contra o patrão. Então, não vai acontecer isso. Então, não espere boa fé do capitão do mato. A Globo é capitão do mato. Pronto, está dito aí. Era o que eu queria complementar, Rubão. Perfeitamente. A gente mata esse assunto aqui, porque aqui o pobre está querendo virar TikTok e o cara que acha que é mais elitizado, ele quer virar trader, ele vai ficar rico. Todos os dois vão se dar bem na vida. No final das contas, quando você vê a conta, quando fecha a conta, você descobre estatisticamente que os dois vão estar mais miseráveis que se fossem trabalhar de pedreiro, né? Muito pior, não produziram nada nem riqueza para si, só frustração. Bem, o segundo ponto do nosso tópico: o mundo girou e o poder mudou de dono. Pior que está difícil as pessoas entenderem isso. Agora, o X da questão: como jogar um colchão embaixo do Ocidente? Como aliviar a queda? Como dar um paraquedas para esse Ocidente que cisma de pular com a mochila de acampamento ao invés de um paraquedas? Olha, Rubão, quando eu coloquei esse tópico aí, foi consequência de uma conversa que nós tivemos sobre a provável vitória do Partido Republicano. Você já na introdução falou um pouco sobre isso. Todo mundo fala muita coisa sobre Donald Trump, e ele também abriu a boca para falar muita bobagem. Disso ninguém pode duvidar. Mas ele fez menos guerra nos seus 4 anos de mandato do que o Joe Biden em 2. E ele foi chato, provocou a China por burrice, etc. Mas ele não aprofundou esse confronto aí, não mandou ninguém para Taiwan para provocar. E um grande tiro no pé do Joe Biden, inclusive, no governo dele, porque isso acelerou, inclusive, foi um dos temas do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, foi a reanexação, né? Reanexação de Taiwan à China, algo também que nós falávamos aqui nas lives anteriores, que com a visita de Nancy Pelosi, o máximo que os Estados Unidos iam conseguir era acelerar o plano da China de tomar as rédeas de novo de Taiwan. E é o que vai acontecer agora, doa quem doer, como diria aquela figura que eu mencionei anteriormente. Então, Rubem, mudou sim de dono, mas na verdade temos aqui alguns donos agora, né? Porque a China é um dos donos do mundo hoje, a própria Rússia, a Índia não fica atrás, a Índia vai chegar muito forte, a Índia está preparando uma política interessante internacional, até um pouco independente da própria China e da própria Rússia, mas com muita inteligência, tirando proveito do que há de melhor em cada um, né? Se você for olhar com uma dificuldade aqui e outra ali, a Turquia tem um potencial enorme, porque do ponto de vista geopolítico, até geográfico mesmo, se você for fazer uma análise mais restrita, né, a localização da Turquia é muito feliz, é muito estratégica. É um ponto de ligação assim, fantástico entre Ásia, Europa e etc. Então, nós temos aí que observar que o Ocidente precisa, primeiro, abandonar essa dependência direta da União Europeia em relação aos Estados Unidos da América. Se isso não for rompido, os interesses da União Europeia nunca estarão em primeiro plano. A ONU, ela precisa de reforma, porque nesse modelo de ser um puxadinho dos Estados Unidos, ela também perdeu a capacidade de aglutinar os países em torno de um projeto maior de paz, desenvolvimento, etc. Temos aí a questão da OTAN, vamos chamar no Brasil, NATO, OTAN, etc., né? Que não faz nenhum sentido mais. Esse bloco caríssimo, que pega 2% do PIB
de cada um dos países membros e não entrega. É uma milícia que não entrega a segurança que promete, porque nessa briga agora do Rochedo com o mar, onde a Rússia, com um orçamento infinitamente menor, botou todo mundo no bolso, está mais do que justificado que esses 2% do PIB que poderiam ser destinados à pesquisa científica, educação, saúde, bem-estar social desses países em dificuldade, né, os países membros em dificuldade, já não faz nenhum sentido. Então, eu vejo também a NATO como um obstáculo ao desenvolvimento e à pacificação dos países ocidentais. Aí, Rubem, eu anotei aqui até alguns pontos assim, interessantes. A Venezuela agora é linda, o Guaidó não vai ser mais reconhecido como presidente pelos Estados Unidos, e eu recordo que há 2 anos a demonização de Maduro e do povo venezuelano por extensão era uma coisa tão absurda que eu pegava um táxi assim, em Portugal, quando eu ia muito para Portugal, né, antes da pandemia e tudo, enfim, para trabalhar com clientes, etc. E eles, até os taxistas falavam de Maduro e da Venezuela como se fossem autoridades da matéria, assim, e sempre repetindo aquelas frases prontas da CNN, enfim, da imprensa mainstream, que acaba por ganhar corpo, né, nas suas sucursais em todos os países. Então, a Venezuela agora é linda, né? Maduro agora é fofinho. Por quê? Porque estão precisando. Então, e se eles estão tendo essa humildade, que não é por humildade, quando eu usei a humildade aqui, eu falei brincando, né? Contém ironia, diria o outro, é porque eles perceberam que a água está batendo na canela, né? Então, quando agora a Venezuela deixa de ser demonizada e passa a ser um parceiro estratégico, não deixa de ser um ensinamento, né, por imposição do destino ou das circunstâncias, mas que pode ser, sim, estendido para outros pontos, para que esse declínio ele seja revertido. E, entre eles, será o diálogo com a Rússia. Não haverá paz sem o diálogo com a Rússia, não haverá desenvolvimento do Ocidente sem o diálogo com a Rússia. Sem isso, não vai haver solução para a economia desses países, certo? E, como eu falei antes, a redução da ingerência dos Estados Unidos na União Europeia é urgente. Se não fizer isso, o bloco também vai se dissolver e vai haver guerra entre países em breve. E o respeito aos países africanos e da América do Sul como saída. Essas são algumas formas que eu enxerguei, Rubem, para suavizar o declínio do Ocidente. O Ocidente, que a gente conhece, o Ocidente do Norte, né? Porque nós somos ocidentais. Essa semana eu vi um vídeo e eu, por acaso, não baixei, não sei onde estava, uma menina falando, uma menina com feições de Índia, eu acho, falando sobre que o Brasil não pertence ao Ocidente. Eu gostei muito, estava muito bem feito, falando que, apesar de colonizados pelos europeus e seguirmos um padrão europeu, nós não somos europeus. Quando eu comecei a ver, eu levantei o pé e falei, lá vem conteúdo identitário, mas não veio. Veio um conteúdo muito interessante. Eu estou procurando esse vídeo e não achei mais. Deve estar lá no supergrupo, lá eu vejo lá com alguém. Então, é o seguinte, mostrando que, efetivamente, nós não somos europeus. Os africanos colonizados pelos europeus não são europeus. Eles são europeus. Eles são. O Ocidente são eles. Nós somos um acidente, não somos o Ocidente. Nós somos um público próprio, onde somos miscigenados, inclusive uma pauta maravilhosa, muito bem feita, a gente tem que elogiar. Um trabalho bem feito você tem que elogiar. Porque o trabalho de segregação que foi feito no Brasil, principalmente por essa esquerda vagabunda, né, é aquele negócio, vai um negro e um branco assistir um jogo de futebol. Você consegue que, na volta, eles voltem brigando pela cor, que nunca foi problema entre eles. Então, nós pegamos o que há de pior,
no processo interracial no planeta, que é a segregação americana, com traços de apartheid, e trouxemos para o Brasil. Só que trouxemos de forma inversa. Inverteram a situação. Para quê? Para criar antagonismo, guerra, discussão, problemas onde não havia problema. Mas aí vem o relativista da boa vontade, da religião da boa vontade. Mas, Rubens, sempre existiu racismo no Brasil. Sempre existiu racismo, sempre existiu gay, sempre existiu ladrão, pederasta, perneta, quem nasce cego. Nasceu de tudo no Brasil. A exceção não confirma a regra. Tá? Houve um processo, exatamente. Quanto mais europeus nós éramos, mais racista nós éramos. Tá? Quando isso foi adiantando, começaram a ter leis, começou a ter uma situação ótima. Quando a gente ia para o mar da tranquilidade, veio alguém aqui e inverteu a situação. Assim, calma que isso daí dá caldo. Vamos brigar por causa disso. Mas olha, essa briga está dando certo. Primeiro é o seguinte, a primeira briga que vem, ela vem da década de 60, que é queimar os sutiãs e fazer a briga entre homens e mulheres. Os caras que já estavam querendo comandar o mundo pelo divisionismo romano, porque em Roma inventaram, descobriram, tá, de forma fantástica, que o melhor jeito de governar é dividir. Mas não é dividir o poder, é dividir o seu opositor. Então, como é que você divide o seu opositor? Qual o primeiro item que você tem para dividir a humanidade? Em qualquer lugar que você vá, onde tenham negros, brancos, azuis, amarelos, verdes, vermelhos ou multicolores. Você divide eles entre homem e mulher, porque é uma divisão natural. Aí você já fez a primeira divisão. Coloca eles em guerra. Tem de tudo aqui. Mora na frente da avenida, tem alguém com um caminhão parado ali, ainda buzinando. Você divide entre homens e mulheres. Depois de dividir ele entre homens e mulheres, não, está tudo bem, não. Agora vamos dividir entre negros e brancos. Então tá bom, já dividiu. Já fracionamos mais ainda. Não, agora vamos dividir entre homossexuais, tá, e heterossexuais. E vamos dar todo o apoio a quem a gente considerar mais fraco e minoria, que é para provocar o caos total. É isso que a gente está mergulhado. A gente para de discutir o jogo de futebol e começa a discutir a cor da meia. E a gente cai nessa briga e daqui a pouquinho 1-0. Aí 7-0 é mole. 7-1 é um bom placar. Tá mais do que isso. Tá? Então, eu deixo essa parte aí e eu vou só botar aqui segundo o Leonardo Iorio, o Brasil, os Estados Unidos teria proibido, eu não sei se ele tem poder para isso, mas eles são mestres nisso, a TSMC, que é a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, né, a vender semicondutores para a China. Bem, se a TSMC não vender condutores para a China, ela quebra. Só vou dizer isso. Porque os Estados Unidos não têm vazão para os seus semicondutores. Ela é uma multinacional taiwanesa e que simplesmente produz muitos semicondutores. Provavelmente 70% da produção dela vai para a China. Se ela quiser fechar e quebrar, está tudo bem, é só não vender para a China. Não tem problema nenhum. Tá? É mais uma tentativa de imposição do pessoal que vende para a gente a democracia, a liberdade. Vamos fazer processos democráticos que nós teremos liberdade. Liberdade é um lugar onde você deixa a porta aberta para eu mandar na sua casa, para eu fazer o que eu quiser. É isso que os Estados Unidos pregam. Né? E Ronald Proner, ele falou aqui sobre o artefato nuclear, explosivo no Nord Stream. Foi achado, já apresentaram uma desculpa que aquilo caiu num exercício militar. A Rússia não caiu nessa história, mas a Rússia está pouco se lixando, que agora ela vai fazer um hub pela Turquia. E se a Alemanha não quer gás, problema dela. A Rússia tem quem queira. Pior para a Alemanha, não é para eles. Eles que vão chamar a Greta Thunberg e vão colocando painéis solares, porque já resolveram o problema de energia deles. Né? E Aloysio Tchaikovsky
Witkowski, obrigado pela colaboração, né? E o resto a gente fala depois, mais para frente. Agnaldo Ferraz, bem-vindo à Turma Ruim, mais um. E agora vamos para o terceiro tópico, que é Wellington. Nessa história toda, claro, tem o lado militar, que é efetivamente o que nós estamos vendo, o que a maioria das pessoas estão vendo, a ponta do iceberg. A ponta do iceberg é a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia vamos dizer assim, não é a guerra da Ucrânia, né? A Ucrânia seria um filho bastardo do Ocidente? Ô, Rubão, sim, é isso mesmo. Essa expressão foi escolhida assim com bastante apuro por mim, porque para que a gente possa falar a verdade sobre o que está acontecendo, a gente não vai ficar aqui tentando esconder que todo aquele ímpeto inicial lá no mês de fevereiro, final de fevereiro, início do mês de março, sobretudo, quando foram iniciados esses conflitos entre a Rússia, os conflitos diretos, né, entre a Rússia e a Ucrânia, que, poxa, eu passava assim na rua aqui, a televisão tinha bandeirinha da Ucrânia no canto superior direito do vídeo, fixado, tinha camisa sobre a Ucrânia, de apoio, de solidariedade, campanhas, doação de roupa, doação disso, ofereço um quarto na minha casa para você trazer, enfim, tinha mil possibilidades, né? Mas esse encanto acabou, Rubão, acabou com a conta de luz que chegou salgada, com a conta do supermercado que chegou salgadíssima. Por isso que eu até questiono essa medição daí do IPC, né? No mundo todo é o mesmo sistema o índice de preço ao consumidor não traduz a realidade de boa parte da sociedade, certo? Porque muitas pessoas têm na qualidade da sua alimentação parte do seu orçamento e enxergam isso como também uma prevenção contra doenças. A pessoa deixa de viajar, né? Eu prefiro comer bem, porque eu comendo bem eu vou ter mais vida. Enfim, tem isso também, né? E outras que nem têm o que comer e que lutam para comer e estão agora pagando muito, mas muito caro. Rubem, as coisas estão aqui. Eu, assim, não sei por que mania, eu acho que quem coleciona alguma coisa tem algum tipo de problema, algum tipo de distúrbio. E aí eu encontrei assim umas, como é que chamam? Notas fiscais, né? De compras do ano passado. Eu mesmo, minhas, eu vou muito ao supermercado. Compras pequenas aqui, né, que a gente não faz compra de mês aqui, a gente faz compra do dia a dia. Porque não existe inflação. Eu acho que agora vai ter que todo mundo fazer compra de mês, né, para ver se economiza alguma coisa antes que suba, né? E aí, Rubão, fui cometer a loucura de comparar os preços. 33% de diferença. Então, como é que essa inflação só é de 10,03, como estão falando aqui, né? Então, é esse tipo de coisa que vai fazer com que a Ucrânia seja vista como aquele filho bastardo que ninguém quer. Né? Fica com vergonha quando encontra na rua, que está com os amigos assim, fica se escondendo atrás do poste para não ter que falar, fica baixando a cabeça e tal. A Ucrânia vai virar isso. O povo ucraniano vai ficar sem rumo. Dentro do país não tem nenhuma segurança, estabilidade, condição de vida. Fora do país vai ser discriminado porque o encanto acabou. A própria Ursula von der Leyen, ela usou uma expressão tão infeliz, eu falei aqui numa das lives que estive aqui com você, Rubem, ela falou que Ucrânia é a palavra da moda. Ela não poderia ter escolhido uma expressão pior para aplicar, porque moda, assim, na sua essência, é algo que passa, não é algo que é perene, não é? Então, se ela falasse que tinha sido incorporada como a nossa cultura de irmandade, etc., mas aí eu não vou ficar dando
consultoria de comunicação de graça para Ursula von der Leyen, né? Então, que ganhou muito dinheiro com as vacinas, né? Isso é outra coisa que a gente pode explorar um dia. Então, o Rubem, a moda passou. Já que ela usou essa expressão, eu vou usar a mesma expressão dela. A moda passou e aí volta para o bom e velho Raul Seixas. Esse cara não morreu, ele está realmente presente, né? Naquela citação que eu sempre faço quando trato de economia popular aqui com você nas nossas conversas. Dois problemas se misturam, a verdade do universo e a prestação que vai vencer. Então, todo mundo já desencantou com aquela possibilidade de energia limpa, como eu falei anteriormente. E agora todo mundo desencantou com o espírito solidário em relação aos ucranianos, porque Zelensky está sendo considerado por muitos agora o gênio da lâmpada, né? Ele fala assim, só que ele não é o gênio que realiza, ele é o cara que pede, né? Então, o povo europeu, na verdade, e norte-americano, é que está pagando, né? Zelensky passa a mão na lâmpada mágica, aparece lá o gênio, e ele fala, eu quero mais armas e mais dinheiro. E tem que receber, porque ele passou a mão na lâmpada e está agora com essa prerrogativa de realizar todos os seus desejos. Então, está acabando. O número permitido de pedidos dele ao gênio parece que está acabando. Por isso que eu digo que foi reduzida mesmo a um filho bastardo a Ucrânia e o Ocidente não tem como se manter, imagine manter outro país com esse passivo que está sendo deixado aí em decorrência dessa instabilidade socioeconômica da Ucrânia por causa do conflito armado com a Rússia. É isso aí, Rubão. Perfeitamente. A grande vantagem de você assistir uma live nossa é que, se você assistir errado uma de 6 meses atrás, você vai ver que a live é totalmente diferente, mas a narrativa é uma só, né? Isso tudo leva a gente a cometer acertos, né? A gente comete acertos, como a gente também comete erros, né? Mas, dentro desse quadro geopolítico que se instaurou, nós, graças a Deus, não temos perdido uma. Temos acertado todas. Todas, sem exceção. Tudo no que tange à Ucrânia, tudo no que tange primeiro, a enxergar que isso é a verdadeira Terceira Guerra Mundial. Não necessariamente vai ter artefatos atômicos, nem o fim de tudo, né? Outra foi enxergarmos que era apenas a ponta do iceberg. Ontem discorremos bem, eu e o comandante, sobre esse fato, sobre a situação de que é uma batalha em banho-maria com datas escalonadas. A próxima data escalonada pelo Putin é dia 8 de novembro, dia das eleições intermediárias americanas. Joe Biden está desesperado, porque, atenção, já falei ontem na live da madrugada, falei na minha e vou repetir aqui. Joe Biden corre um risco tremendo de sofrer impeachment por crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade, com a aprovação aleatória dessas fortunas, desse dinheiro, sem nenhum tipo de fiscalização para a Ucrânia, aonde os Estados Unidos e as nações ocidentais já empurraram nada mais, nada menos que 200 bilhões de dólares. E patrocinaram, com essa atitude, aproximadamente, calcula-se o último cálculo, 120 mil ucranianos mortos, né? Esse número já deve ter crescido. O número de baixas dos ucranianos é assustadora, tá? Porque não é papo, conversinha. Os soldados ucranianos estão entupidos de fentanil e são colocados para a linha de frente. Eles insistem, martela a mesma posição 2, 3 vezes na semana, pelo mesmo lugar, pelo mesmo ponto, e são esmagados da mesma forma. Não se sabe. Vocês acham que eles estão procurando armamento agora? Eles querem armamento de Israel e parece que Israel abriu o olho. Israel não quer passar armamento para eles. Eles agora pediram a intervenção do Biden.
o único grande padrinho que eles têm. O porquinho está revoltado. O porquinho está nas últimas. Hoje não teve ataque, teve só uns 2 ou 3 ou 4 mísseis, né, na parte de manhã, coisa à toa, foi só para completar algumas unidades que ainda estavam funcionando precariamente. Hoje, 60% de todo o parque energético, de energia elétrica, que faz movimentar um país da Ucrânia, está dizimado. Pelo menos 30% a 40% dele irrecuperável. A destruição da Ucrânia hoje, eu não tenho medo de dizer que, se somar tudo, é coisa para $1 trilhão. Isso significa, se eu não me engano, 2 PIBs e meio da Ucrânia. Isso significaria $5 trilhões para o Brasil. Significaria 50 trilhões de dólares para os Estados Unidos. Porque não é o valor é altíssimo, é monstruoso, mas é o PIB inteiro da Ucrânia que deve cair esse ano uns 30%, no mínimo. Isso porque a Rússia está sendo boa demais. Não está atacando de verdade as infraestruturas civis, ela está atacando agora a infraestrutura elétrica, que é para cortar toda a chance de movimentação. Então, efetivamente, e essa guerra está em banho-maria. O Putin está mandando 300 mil reservistas para a Ucrânia, mas os reservistas podem ficar tranquilos que eles vão servir mais de apoio. Por que a Rússia não manda 200 mil soldados para a Ucrânia? Eles têm em armas hoje? Era fácil. Só que aí ele abriria a calha norte e o Cáucaso, como ele bem lembrou o comandante ontem. Falei da calha norte, o comandante concordou comigo e completou o Cáucaso. Eles iriam desguarnecer, abrir outra frente. E nunca se sabe o que vem da cabeça de um demente, de um homem que representa uma turma que sabe mexer com dinheiro e não sabe mexer com guerra. Essa é a diferença dos republicanos para os democratas. Os democratas só sabem mexer com prata, com dinheiro, com grana. Os republicanos sabem mexer com guerra e sabem até onde ir e até onde parar, recuar e voltar. O último governo sensato democrata, foi o de Kennedy. E vocês viram como terminou. O irmão dele vinha para completar a obra. E você viu como o irmão dele terminou. Estilo Baixada, estilo favela, tiro na cabeça, tiro no peito. Então é o seguinte, por quê? Porque aquilo ali, o Partido Democrata morre com os Kennedy. O que vem de lá para cá é a mesma coisa desse processo todo que a gente está vendo aí da esquerda, que passou a defender direitos humanos. Direitos humanos todo mundo defende a vida inteira. Está intrínseco no cidadão de bem. Você não precisa de um comitê para direitos humanos. Isso é uma armação para intervir em outros países. O Partido Democrata que existe hoje não é o Partido Democrata histórico. Ele começou mal, melhorou e agora apodreceu de novo. É isso aí que nós temos para falar sobre esse tópico. Vamos passar aqui para o próximo, Wellington. Agora, um que tem tudo a ver com a gente. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não vou falar sobre Roberto Jefferson. Isso aí é uma situação pequena demais para o nosso canal. Desculpe a arrogância. Se você está vendo como arrogância, não é arrogância. A gente tem aqui lutado para transformar a geopolítica em algo cotidiano para as pessoas. Um assunto agradável. Teve alguém que me disse aqui, sabe o que é? Foi quem que me falou? Foi o Valdeir, falando assim, ele está assustado, porque os motoristas de táxi em Portugal só repetem os chavões e as palavras que a CNN falou. Por tudo que você escutou, mas sabe o que é? É porque o cara acha que é chique escutar a CNN. Não, porque eu assisto a CNN. Grande merda, uma indústria aberta de fake news. Passe, filho, passe. Vá nessa velocidade. Continua acelerando até o infinito. Então é o seguinte, o cara acha que é chique. Eu estava assistindo na CNN, aquilo é uma grife.
Ah, você entendeu alguma coisa? Não, mas se os caras estão falando lá, deve ser verdade. Os caras não iam fazer aquele canal bonito daquele jeito para falar mentira, né? E os caras começam a repetir isso aí. Né? Agora, então, voltando aqui só para o negócio, nós não vamos falar de Roberto Jefferson, porque isso é baixaria demais. Se o judiciário está fazendo isso com o Roberto Jefferson, eu quero dizer para vocês, é porque o poder executivo e legislativo assim permitiu. Se o judiciário está cometendo atos de arbitrariedade, ilegalidade, atos inconstitucionais, isso daí, para mim, é um jabuti na forquilha. Alguém colocou, ele não sobe lá. O judiciário não tem polícia, o judiciário não tem forças armadas, o judiciário não tem força, tem apenas uma caneta e um pedaço de papel. Se ele está fazendo o que quer e manda onde quer, é porque alguns concordam com isso. Quem tem o poder de verdade efetivo nada fez, por que é que o Rubão e o Wellington vão fazer? O que a gente consegue, talvez, é ser perseguido, como o Roberto Jefferson lá, que, com direito, com razão ou sem razão, meteu os pés pelas mãos. Não sei se com intenção para tumultuar o que fez, não dá para entender quais são as estratégias desse pessoal. Eu só quero dizer o seguinte, que eu não vou ficar aqui atacando o judiciário mais por causa de decisão inconstitucional, porque se todos que estão acima de nós e que têm o poder teoricamente efetivo na mão nada fazem, não sou eu nem o Wellington que vão resolver isso. A gente aqui dá suporte para vocês em geopolítica. E fazendo isso, a gente vai para o quarto e último tema, que são os BRICS e o redesenho da ONU, se é que a ONU vai resistir. E os BRICS fazem muito sentido para nós. Wellington, BRICS, ONU, tudo a ver? Sim, porque, como eu falei no primeiro tópico, a ONU está perdendo o sentido de existência na medida em que ela foi transformada num puxadinho dos Estados Unidos da América e defende, assim, de maneira descarada, interesses dos países, sobretudo da NATO, né, da OTAN. Então, a ONU começou a ser usada para tentar punir os países que constituem ameaça para os Estados Unidos ou os interesses norte-americanos, que estão também atrelados aos interesses dos países da NATO, OTAN. Por isso, a necessidade de uma reforma das Nações Unidas, especialmente a ampliação do Conselho de Segurança, para impedir que a autorização de guerras e de intervenção em outros países seja algo para ser aplicado apenas em extremo, em último caso. Então, uma representação maior no Conselho de Segurança, com poder de veto, seria muito interessante para barrar as guerras, né? Ou, pelo menos, reduzir. Não vamos esquecer que, muitas vezes, houve uma manifestação contrária à realização de guerra através dos organismos internacionais, e os Estados Unidos desrespeitaram e mesmo assim foram lá e executaram as operações militares. Então, os BRICS têm um potencial gigantesco, Rubem, e deverá ser alargado, sim, com a chegada de outros países. Né? Eu vejo, por exemplo, do continente africano, além da África do Sul, que já é membro fundador, eu vejo que Angola tem um potencial enorme para fazer parte dos BRICS. Eu vejo também que outros países fora também do continente africano, nós temos aí já a própria Arábia, né, que foi convidada, ou houve uma conversa aí entre Sergei Lavrov e os representantes da coroa ali, e seria também uma coisa muito interessante por causa do potencial que tem dos combustíveis, etc. Além disso, tem a Turquia, que está paquerando, o Irã, que está paquerando os BRICS, e esse conjunto de países forma um mercado, Rubem, e você que está me assistindo, que é de meter inveja
para qualquer outro bloco, né? Quando junta China, Índia, Brasil, África do Sul, Rússia, e aí depois jogar mais aí outros países como esse que eu falei, nós estamos falando de um bloco que pode ditar as regras do planeta, não tenha dúvida. E vai ser muito interessante ver esse alargamento aí dos BRICS, para que uma nova roupagem, vamos usar essa expressão, da ONU possa ser possível, porque do jeito que está, a ONU vai perder o sentido de existência dela, por falta de crédito, por falta de capacidade de promover o diálogo entre os países. Então, não vejo como uma probabilidade pequena essa situação de um BRICS tão forte que seja capaz de acelerar o redesenho da geopolítica. E o poder mudou de dono, a China tem um poder muito grande sobre o planeta hoje. E uma coisa interessante, Rubem, é que no Congresso chinês, os chineses admitiram que nunca poderia ignorar que a palavra modernização sempre esteve atrelada ao Ocidente, porque eles construíram um processo de modernização através da indústria e através da inovação que forçou o mundo a pensar que eles, de alguma maneira, estariam superiores em relação aos outros. Só que a China agora, a partir desse 20º Congresso, que terminou hoje, apresenta um tipo de modernização que tenta resgatar o desenvolvimento livre e abrangente dos seres humanos e também a libertação humana como sua busca de valor fundamental. Observe que o que a China está fazendo com isso aqui, Rubem, e você que está me assistindo, isso é muito importante para que você faça uma reflexão sobre o que virá a acontecer no mundo em breve. A China está tentando resgatar o indivíduo, porque essa coisa do individualismo, até um debate rápido assim no Twitter com o Rafael Machado, eu falei a semana passada que o individualismo matou o indivíduo. Uma coisa é você ser individualista, outra coisa é você se rever como indivíduo. Quando você se revê como indivíduo, você é parte de um total, você é parte de um globo, não é? De uma célula maior. Então, você não é o teocêntrico, você não é o centro do universo, nem do seu próprio universo. Você se enxerga como parte de um complexo maior. E é nesse sentido que os esforços do Partido Comunista Chinês aprovou aí na sua carta, na sua leitura final do 20º Congresso, uma perspectiva muito interessante de incluir a consciência cidadã nas pessoas, não só na China, como também nos países parceiros. Isso pode mudar todo um contexto, isso vai mudar o cinema, isso vai mudar a música, isso vai mudar a forma de consumo, isso vai mudar para melhor a relação do homem com a natureza, porque você vai se sentir parte integrante de todo um complexo, e essa sabedoria oriental é indispensável para que o mundo saia dessa mediocridade que nós estamos vivendo. O mundo está medíocre, é preciso que a gente tenha uma nova perspectiva. O capitalismo, o neoliberalismo, eles faliram, eles não se sustentam, porque eles são contraditórios em si mesmos. Você não pode apoiar a exploração da mão de obra e exigir consumo, porque as pessoas não ganham. Quem não ganha não consome. Então, existe um esgotamento na filosofia e existe uma exploração desenfreada dos recursos naturais, um discurso de imposição em relação a quem ainda conseguiu preservar. Isso tudo vai cair por terra, porque é muita incompatibilidade entre o discurso e a prática. Então, eu vejo, Rubem, que
haverá sim uma mudança de cultura, os BRICS ganham força e a necessidade de reforma das Nações Unidas é irreversível. Perfeitamente, Wellington, perfeitamente. O Jadenilton fez uma pergunta aqui, tá? Que a resposta é óbvia, né? Ele pergunta para a gente aqui, para mim, para você, para qualquer um, né? O G7 perde com a vitória da Rússia? O G7 e os 40 países que estão apoiando a Ucrânia. Se você está apoiando alguém e alguém perde, você perdeu junto. É claro que o G7 perde. E perde muito, 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 muita coisa. Eu quero responder uma coisa aqui, porque uma afirmativa que eu fiz e que aparentemente parece que está errada, e não está. Eu falei que o judiciário não tem polícia, o judiciário não tem polícia. O poder judiciário não tem polícia. O Lozelito disse que o judiciário tem, a polícia civil. Não, não. A polícia civil pertence ao Estado. Quem nomeia o secretário da polícia civil é o governador do Estado. Quem nomeia os delegados é ato administrativo. Quem faz a nomeação e a transferência deles não é juiz nenhum. Nenhum juiz, ninguém do judiciário tem qualquer tipo de gerência ou ingerência na polícia civil. A polícia civil ela é separada como polícia judiciária porque cabe a ela a investigação. No Estatuto da PM, da Polícia Militar, está escrito que o policial militar faz a força ostensiva. Ostensiva. Patrulhamento, qualquer repressão, qualquer coisa, isso é a polícia militar. E é vedada a ela, estatutariamente, a investigação. O policial militar não investiga, a não ser a P2, que investiga sua própria polícia e remete em autos para a delegacia e ao Ministério Público. Então é o seguinte, não existe polícia judiciária. A Polícia Federal é ambos. Não. A Polícia Federal ela não faz a judiciária e a ostensiva. Quem faz a ostensiva é a PRF, tá? Que até outro dia era Patrulha Rodoviária Federal. Hoje é Polícia Rodoviária Federal, inclusive ela pertencia ao DNR, que é o DENIT hoje. Depois que o Fernando Henrique Cardoso passou ela para o âmbito da Polícia Federal. A Patrulha Rodoviária Federal, que também lhe é vedada a investigação, por isso que chama Polícia Judiciária, que ela participa da investigação. Não quer dizer que ela pertença ao Judiciário. Não pertence porque não são eles que nomeiam nem o comandante da PM, nem os batalhões, nem nada, não participam de nenhum processo disso. Quando a polícia é sua, quem determina é você. Aí é o presidente do STJ que determina que o secretário ou o ministro ou isso ou aquilo. Não, eles não participam disso. Então, não existe no Brasil polícia judiciária do judiciário. Existe a polícia que é atribuída à polícia judiciária. É uma expressão, é uma força de expressão, uma força idiomática, expressão, porque ela participa da investigação. Aquilo ali é uma simbiose entre o executivo, porque as polícias são ligadas diretamente aos executivos estaduais ou da República, ou federais, e aquilo ali existe uma simbiose entre eles. A Polícia Civil investiga, apresenta a denúncia, ou arquiva, o negócio leva para o MP aceita a cata, ou arquiva, aí sim, aí que é apresentada a verdadeira, aí que é apresentada. Primeiro que a primeira coisa que você faz na delegacia é a chamada VPI, verificação preliminar de inquérito. Você vai lá e diz que seu vizinho roubou a sua chupeta. Ótimo. Você chegou lá, você chega no balcão da delegacia, não é um flagrante delito, não é nada disso aí, não foi perto disso aí. Aí vai ser feita uma verificação preliminar de inquérito. O único inquérito que é instaurado automaticamente no Brasil se chama morte. Morte suspeita, homicídio. Esse não precisa da autorização do MP para ser instaurado o processo investigativo. O processo já é aberto na delegacia. É o único caso. O resto tudo tem que ter apreciação do MP,
e depois aciona o judiciário e depois eu trâmite. Não existe polícia judiciária no Brasil. Pronto. Eu expliquei aqui, acho que deu para entender. Wagner Silva, eu não ia falar uma bobagem dessa. Não ia perder meu tempo falando uma bobagem dessa. Ô, Rubem, eu vou interromper rapidinho aqui. Eu recebi um vídeo agora, quando você estava falando, 16 segundos, eu joguei lá no nosso grupo. O Jair Bolsonaro gravou um vídeo falando que conversou com o ministro da Justiça e que o Roberto Jefferson está preso, né, já que pediram tanto para a gente falar sobre esse assunto, e que ele condena a ação de Roberto Jefferson e quem atira em policial é bandido e merece ser preso. E prestou solidariedade aos policiais federais, né, e às famílias pelo ocorrido. Pronto, era só isso. Desculpe lhe interromper. Perfeitamente, perfeitamente. Cada coisa na sua seara, efetivamente. Ele não tinha nada que atirar em policial federal, até porque o alvo não eram aqueles 3 trabalhadores que estavam ali. Estavam cumprindo ordem. Eles estavam cumprindo ordem. Estavam fazendo o trabalho deles. Se ele tem um verdadeiro desafeto, ele deveria procurar, claro que não, mas se ele acha que é assim, dentro da mente deturpada dele, ele deveria ir procurar o lugar de justiçamento dele em outro lugar, problema dele. Não atirar em... Foi até uma policial federal que ele atingiu, se não me engano. Tá? Então é o seguinte, não tem nada a ver porque ela está ali como policial federal, não tem sexo, não. Tá? Mas foi atingido. Uma mulher não tem esse negócio das damas primeiro, as damas depois. Não. Ainda mais no mundo que vocês criam. O mundo que vocês criaram é o seguinte, é esse mesmo, é todo mundo. Acabou. É um mundo sem gentileza. É um mundo sem concessão. Vocês não queriam um mundo igual? Tá aí o mundo igual de vocês. O Ocidente não quis criar um mundo igual, igualitário, onde todo mundo é igual? Igual com direitos? Não, não existe igual com direitos diferentes. Os direitos são todos iguais. Então, lamentavelmente, eu falo do policial, independentemente do seu sexo, cor ou credo. E, realmente, não se pode atirar na polícia. Quem atira na polícia é bandido. Se você acha que foi injustiçado, procure o caminho. E é o que deve ser feito. Se eles que lá em cima estão fazendo isso, falando isso, quem vai ser eu e o Wellington aqui para a gente duvidar disso? Se o presidente do Brasil, a maior autoridade pública do Brasil, falou isso, eu assino embaixo. Né? E com isso, Wellington, considerações finais para você. Né? Pode ficar à vontade, pode fazer o que quiser. Só não faz striptease, por favor. Né? É o horário. Se fosse mais tarde, fazia. Obrigado por ter feito essa advertência. Eu já estava aqui pensando em fazer. Pensando por onde ia começar. Não, tem que começar com o charme, pelos óculos. Pelos óculos. Não, por essa coisa chata aqui no ouvido, que incomoda para cacete esse negócio. O Rubão, considerações finais, eu vou falar algo que eu esqueci de falar no início. Então, é uma correção das considerações iniciais. Esse canal aqui é um canal muito bom para você que é interessado nos acontecimentos e quer entender o mundo e relacionar o mundo aos acontecimentos no Brasil. Por isso, eu recomendo que você apoie aqui o trabalho do Rubem, se inscreva no canal, curta, compartilhe com seus contatos, amplie o alcance. E quem tem condição, obviamente, e puder colaborar, toda a arrecadação aqui do canal é revertida pelo Rubem para a manutenção do canal. Minhas participações, a do Velasco, a do Rafael Machado e outros convidados, são participações espontâneas de apoio e que nós fazemos isso, primeiro, porque o Rubem é uma pessoa espetacular, segundo, porque a proposta do canal é magnífica e merece esse nosso apoio. Então, feito esse reparo aí, que eu deveria ter falado isso logo lá na chegada, mas aí entrou aquela questão do Roberto Jefferson, eu acabei esquecendo, porque aquilo um circo desgraçado. Eu vi até alguém escrever aí, eu tentei resgatar para passar os créditos, né?
e não conseguir ver, porque ele está tentando, com esses atos aí, alegar insanidade para poder pegar uma liberdade vigiada, né? Seria regime aberto ou semiaberto, não recordo agora, da lei. Também está tarde aqui para mim, e minha memória começa a ficar falhando, diria Silvio Santos, a memória está falhando. Então, Rubem, considerações finais, eu quero dizer que o mundo está mudando numa velocidade muito grande. As pessoas precisam entender que não existe um país isolado. Tudo faz parte de um contexto. Todo país tem a sua importância, todo país tem a sua característica específica, e com isso é preciso, é necessário que você tenha conhecimento sobre o que cada um quer, porque somente através da compreensão de si mesmo e do outro, nós iremos poder chegar a um entendimento. Eu não estou com conversa de padre nem de pastor, porque guerras sempre vão existir, certo? Porque a guerra é inerente ao ser humano. O ser humano é um animal, ele tem a capacidade de ser racional, mas essa racionalidade, por alguma razão, nós não chegamos a utilizar 10% da nossa cabeça animal, diria Raul Seixas, não é? E é muito pouco para o que nós poderíamos ser se pudéssemos desenvolver essa nossa capacidade. Então, guerras, elas são decorrentes do preconceito, do medo, da maneira que as pessoas enxergam o novo, o desconhecido, não é? Algumas pessoas enxergam o novo, o desconhecido, como algo que ela deve conhecer, outras com medo, com resistência, com superstição. E isso tudo vai provocando a transformação, por exemplo, da fé numa seita perigosa, onde apenas quem atende determinadas demandas e toque, eu uso muita expressão toque, eu até conversando com o Rubem, com a própria Amanda, eu conversando muito isso, e olha que ela é especialista da matéria, porque eu até suspeito para falar sobre, com medo, né, de falar sobre isso, porque para não levar carteirada, mas o transtorno obsessivo compulsivo, eu vejo que ele está presente em muita coisa, inclusive na política. As pessoas começam a criar fantasmas, né, dos próprios medos ou até das próprias criações e fantasias. Elas começam a criar fantasmas para os seus devaneios, e isso é perigoso. Então, é importante que você faça uma reflexão sobre, por exemplo, por que eu e Rubem e alguns colegas aqui estamos com uma boa margem de acerto em relação ao que está acontecendo nessa disputa da NATO contra a Rússia na Ucrânia. Porque, no lugar de seguirmos essa orientação de censura às fontes de informação que são pró-russas ou russas, nós buscamos também fazer uma comparação entre aquilo que é divulgado na imprensa ocidental e aquilo que é divulgado do outro lado, como chamaríamos, né? E daí a nossa comparação, ela permite que você veja qual é a mais plausível, né? O que é mais possível de ser verdade. Quem é que está perdendo a guerra? Quem é que está ganhando a guerra? Não é? E por que essa guerra? Foi uma ação deliberada de Vladimir Putin ou houve o rompimento dos acordos de Minsk? É preciso que tudo isso seja resgatado por você que está me assistindo. Ao invés de usar o Google para ficar buscando o nome de ator, de filme, etc., que não vai dar nada a você, busque saber um pouco mais sobre temas que são ignorados pela imprensa mainstream e que são temas decisivos para que você entenda a influência da religião nas decisões dos estados, para que você entenda uma tentativa de pequenas sociedades, seitas, de imposição de comportamento global, da insanidade de alguns milionários que se sentem deuses e que querem
mudar o sexo das pessoas, que querem fazer com que determinados grupos se sobreponham a outros e etc. Tudo isso é fundamental para que você entenda o que está acontecendo hoje. Nada é desconectado, tudo está conectado, inclusive o que eu estou lhe falando. E por isso, Rubem, eu me despeço aqui agradecendo pela oportunidade de externar, de verbalizar tudo isso que tem sido motivo de um debate muito franco entre nós, e aqui há uma interatividade muito interessante com o público, e eu gosto muito disso. E é isso. Eu estou no Twitter, eu tenho um canal aqui no YouTube que eu posto os meus vídeos para os que eu faço para a televisão, eu posto também. O Rubem também pega alguns que ele gosta e joga aqui no Geoforça. Então, se quiser também acompanhar, seja bem-vindo. Tá? Então, um grande abraço a todos, obrigado, Rubão, e a você que está assistindo. Um grande abraço e até a próxima semana com o tema das eleições do Brasil em destaque, certamente. Perfeitamente, Wellington. Obrigado por tudo. Eu não tenho nem o que falar do que falar realmente da colaboração sua, dos outros colegas que estão sempre aqui com a gente, sempre somando. Nosso grupo lá que nós temos lá no WhatsApp, pequeno, concentrado, e ali a gente troca ideia e, graças a Deus, a gente navega sob a mesma bandeira. Isso é verdade. E eu, mais uma vez aqui, só para fechar aqui a polêmica, o Lozelito voltou. Lozelito, eu vi que você é um rapaz estudioso, um senhor estudioso do direito. Você já falou aqui que estudou muito, provavelmente para concurso, e você talvez tenha pego um vício terrível do direito. A tentativa de colocar uma palavra que você colocou de outra forma, porque quem é operador do direito tem o costume de tentar procurar sempre interpretar a mesma lei de vários prismas, cada um de uma forma diferente, quando a lei só foi escrita de um jeito. Todo mundo sabe o que ela quis dizer. Mas é claro que todo mundo quer pegar uma falha, uma vírgula, que eu falei aqui no começo. Eu não falei em momento nenhum em polícia judiciária, que não existe polícia judiciária no Brasil. Eu falei que o judiciário não tem polícia. Por força de expressão, falei, não existe polícia judiciária no Brasil. Claro que existe a Polícia Federal e a polícia. Você não precisa chegar aqui e botar o parágrafo, não, porque, olha só, eu nunca abri um livro de direito. Todo o meu conhecimento é empírico, mas é preciso. O judiciário, tanto é que você mesmo diz, as atribuições da polícia judiciária são da competência das polícias. Atribuições. Ninguém botou ali e falou assim, a polícia civil, né, é ligada, né, ao judiciário. São 3 poderes no Brasil. É o executivo, o legislativo e o judiciário. Aqui diz que as atribuições de polícia judiciária, por quê? Porque o judiciário não tem polícia. O judiciário não tem polícia. Ele usa uma organização do Estado ligado ao executivo. Foi isso que eu quis falar. Mas o problema, não estou te ofendendo nem nada, não. O problema todo é que quem vive no juridiquês quer sempre achar pelo em ovo. Porque é talvez um exercício da própria profissão. Tentar achar erro onde não houve erro. Todo mundo entendeu o que eu falei. E o que eu falei, você estudou para vários concursos. Eu nunca abri um livro de direito na vida. Nunca. Só vou procurar o que eu quero, pronto. Todo o meu conhecimento é empírico. Mas é preciso. Não existe. Quem nomeia o secretário de segurança é o governador. O governador é um cargo executivo. Né? Quem nomeia o ministro da Justiça, que é quem manda na Polícia Federal, a Polícia Federal é vinculada a ela, tá? Quem é? O presidente da República, cargo executivo. Agora, como você mesmo falou com as suas palavras, no Brasil, as atribuições de polícia judiciária, já que ela não existe, está intrínseco aí, você conhece português, tá? As atribuições de polícia civil são de competência das polícias civis das 27 unidades da Federação, tá? E do Distrito Federal e da Polícia Federal. Né? E a Polícia Federal tem 2. Tem a Patrulha Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Federal,
tá? Que é dividida em duas. Uma é ostensiva, não lhe cabe a investigação, lhe é vedada a investigação, assim como a PM. São trabalhos ostensivos. Tá? Tirando isso, estamos amigos, continuamos todos do mesmo lado e pronto. Tá? Luiz Almeida, obrigado pela colaboração 678, valeu. Tá? Obrigado também ao André José. Louras. É Louras, não sei. Luiz Almeida, obrigado. E aqui, vamos terminando. Tá? Roselito, não tem nada de pessoal, a gente está falando aqui numa boa, mas o juridiquês é uma desgraça, a gente sempre procura achar pelo em ovo, tá? Mas eu não negócio, eu aprendo com vocês, eu vou aprendendo, eu vou pegando, aqui, ali, vão pegando. Tá? Aqui, agora que o Wellington está lá sozinho, eu quero dizer o seguinte, vamos embora, eu vou dizer para o Roselito, para não ficar não. O que eu quero dizer é o seguinte, se o Executivo e o Legislativo nada fizeram com as ações do STF, quem somos nós aqui para fazer? A gente vai bater de frente com quem? Não. A gente vai fazer de frente com quem? São eles lá. São eles. Como eu falei, o Judiciário não tem. O Judiciário não é assim. Não, metade das Forças Armadas são minhas, vai ter guerra, vai ter briga. Não tem. É o papel e a caneta que determina para outro órgão, aonde chegar lá o governador fala assim, vocês não saem. Por quê? Porque eu demito vocês amanhã. E aí? Claro que é um conflito, isso não pode acontecer, mas o que eu falo, eles não têm diretamente ligados aí. Tá? E aqui a gente aprende todo mundo junto. O negócio é a gente sair colhendo. Tá? Um abraço para vocês, para você também. Roselito, estamos juntos. Tá? Não tem que pedir desculpa não, pô. Não tem que pedir desculpa não. Você falou, eu falei, está tudo bem. Que porra é essa? Daqui a pouco vão dizer que eu sou um ditador. Não, eu expus o meu ponto de vista. Mas existe o juridiquês, é o seguinte, falou isso ou aquilo. Tá? Eu tenho amigos advogados, eu sei que é assim. Não, eu não sei, não. Eu sei aquilo que eu estou falando, só aquilo. Tá? Não, quem sou? Não sou especialista em direito em nada. Tá? O que eu sei é tudo empírico, o que eu estou falando. Você falou aqui alguma coisa? Artigo 144, já gravei. Aí é o seguinte, peraí, tem isso aqui, ó. O que corrobora isso aqui é isso aqui. Pronto. Eu tenho uma memória boa, só isso. E a gente vai juntando tudo. Um abraço no coração, no peito, para vocês todos, principalmente para você, Roselito. Obrigado por tudo. Obrigado pela compreensão da forma como a gente se expressou um com o outro, com o máximo respeito. Tá? É assim que tem que ser. Eu não tenho que pedir desculpa aqui de porra nenhuma. Tá? Você está no seu direito de falar aqui. Todo mundo tem direito de falar. Você falou com a educação durante o período todo? Tá? Então, por quê? Por que pedir desculpa? Negativo. I love you também, Roselito. Valeu. Beijo para todos.